vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é... A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito alegres pela segunda Escola Bíblica Dominical deste ano, que tivemos hoje pela manhã, e o nosso segundo programa, onde apresentamos os vídeos que recebemos de todo o Brasil, com a participação dos nossos irmãos, de todas as faixas etárias, crianças, intermediários, adolescentes, varões, servas, enfim, obreiros, todos da igreja envolvidos nessa atividade, a qual tem nos dado uma grande bênção, temos recebido realmente uma bênção da parte do Senhor. Hoje nós temos conosco aqui o jovem Jefferson Araújo, da Igreja da Gávea, aqui do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, Jefferson. A paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma grande alegria podermos estar participando desse momento, das perguntas, algo que tem sido tão edificante na vida da igreja nesse momento, né? Participarmos dessas respostas, darmos a nossa contribuição, tem sido algo muito edificante na vida da igreja e tem sido muito bom ver o envolvimento da igreja dentro desse projeto, algo tão maravilhoso, algo que tem vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Muito bom, é verdade. Você sintetizou bem. É algo maravilhoso, é profundo, vem da parte do Senhor. E o que já sabemos é que neste ano esse trabalho será ainda mais aprofundado, com grandes experiências. O Senhor tem realmente um projeto maravilhoso que já está sendo apresentado. Mas antes de iniciarmos a nossa atividade, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês da Igreja da Gávea têm realizado na comunidade da Rocinha, onde temos a nossa igreja. Inclusive, estou sabendo que já começou no dia de ontem, né? Na sexta-feira com uma vigília, ontem no sábado com um trabalho de evangelização, a continuidade desse trabalho. Queria que você me falasse um pouco disso. Esse trabalho ele tem sido algo marcante na vida de nós ali, irmãos que estamos congregando na Igreja da Gávea, de toda a Zona Sul, e é um trabalho que tem envolvido jovens e irmãos de todo o Brasil. Nós, durante essa semana, temos recebido irmãos de vários lugares do Brasil com um único intuito: anunciar o Evangelho, anunciar a respeito desse amor que nos alcançou, mudou as nossas vidas e que continua tendo o mesmo poder para mudar a vida de muitos. A Igreja da Gávea ela já realiza esse trabalho ao longo de alguns anos ali na comunidade da Rocinha e continuamos, seguimos, né? Nós temos trabalhado o lema desse ano, mantendo, guardando a fé. A igreja tem guardado a fé e ela tem pregado a respeito disso, e é isso que a igreja ali tem vivido, e tem sido um trabalho muito bom. Nós temos visto a operação do Senhor ao longo dos anos, e mais uma vez nesse final de semana o Senhor ele tem operado grandemente nas nossas vidas. Glória a Jesus. Esse é um trabalho que os jovens têm realizado, além daquilo que o Senhor já mostrou como projeto para este ano, que já foi anunciado. Jefferson, neste ano vamos ter muitos ônibus partindo para diversos lugares do Brasil com grupos de jovens para um trabalho de evangelização, do qual você já tem tomado parte ali naquela comunidade. Então, irmãos como você e outros, que vamos receber outro companheiro nosso aqui também hoje para falar sobre isso e para participar das respostas. Então, este ano, a tônica do trabalho dos jovens vai ser esta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Mas, meus irmãos, vamos iniciar então a nossa tarefa, porque se for depender também da oportunidade, passaremos o resto da tarde aqui falando desse trabalho maravilhoso e das experiências que tivemos, particularmente quando tive a oportunidade de trabalhar no início do estabelecimento da Igreja da Rocinha. Bom, nós estamos então estudando o tema Descobrindo os Mistérios da Vontade de Deus, cujo texto fundamental está em Josué, capítulo 1. Vamos à primeira pergunta, que é para todos. De acordo com o texto, cite o número de versículos onde encontramos os verbos usados por Deus para orientar Josué quanto à entrada e à posse da terra prometida. A pergunta número 2. Quais são as recomendações e considerações? Para a pergunta de número 1, nós temos a jovem Graziele Andrade, de Betim, Minas Gerais. E para a pergunta número 2, nós temos a jovem Beatriz Santos, de Brasília, e a jovem Tainá Carvalho, de Breves, ali de Marajó. Vamos ouvir com atenção estas respostas, essas participações, e por certo, Jefferson terá algum comentário a fazer. Vamos ouvir com atenção. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, através desses verbos, o Senhor estava requerendo de Josué ações, posições necessárias
para tomar posse da terra prometida. No versículo 2, levanta-te, o Senhor requer de Josué a prontidão. Requer que ele estivesse erguido, na posição, sustentado nas experiências, no conhecimento e também na fé. Ainda no versículo 2, passa esse Jordão, o povo e Josué são desafiados a crer, a ter fé, que tinham a posse da terra prometida, mas precisavam de experiência, de fazê-los passar em seco. Hoje, a igreja tem posse da salvação, da vida eterna, mas ela precisa estar batizada, cheia do Espírito Santo, andar sob o governo do Espírito Santo. Senão, não vai alcançar a eternidade com Deus. No versículo 8, esforça-te e tem bom ânimo. Se Josué desse lugar ao desânimo, se demonstrasse temor, medo, eles não herdariam a terra prometida. Da mesma forma, a igreja não pode temer as lutas e dificuldades dessa última hora. Ainda no versículo 8, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Toda a lei, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Havia uma orientação acerca de guardar a lei. O povo chegou até aquele momento debaixo da palavra de Deus. Deus falava diretamente com o povo, dava suas ordenações e hoje é da mesma forma. O Espírito Santo tem sido o sustento da igreja e tem nos dado entendimento acerca da doutrina. Não te desvie. O Espírito Santo está orientando o seu povo, está nos livrando dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos doutores, assim como está escrito em Deuteronômio 32:2. A paz do Senhor, irmãos. Quando o Senhor diz, levanta-te e passa ao Jordão, lá no versículo 2, encontramos a primeira recomendação. Porque aqui o Senhor ensina o povo, mais uma vez, a exercitar a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ainda no versículo 6 desse mesmo capítulo diz assim: E sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando o Senhor fala, levanta-te e passa o Jordão, o Senhor quer que eles se levantem e estejam na posição e caminhem para eles verem e alcançarem aquilo que o Senhor tinha prometido. Também, lá no versículo 3, a gente encontra uma consideração, que diz assim: Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, primeiro o Senhor deu uma recomendação e só depois que veio a consideração, né? E isso é muito visto com a palavra lá de Mateus 6,33, que diz assim: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A outra promessa fundamental que o Senhor deu a Josué está lá no versículo 5, que diz assim: Serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. E também um compromisso que Deus tem feito conosco na luta pela fé, né? Porque a presença permanente de Deus conosco é agora uma certeza, é agora uma garantia e uma realidade através do seu Filho e através do Espírito Santo. Isso a gente pode ver bastante em dois versículos. O primeiro fala do Filho, lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Ele também será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E também falando do Espírito Santo, a gente tem a palavra lá de Lucas 24:49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa é a resposta. A paz do Senhor Jesus a todos. Em Josué capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A promessa fundamental que Deus fez a Josué foi: serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. É também o compromisso que Deus assume, né, com todos os crentes na luta pela fé. A presença permanente de Deus conosco agora é uma realidade.
através do seu Filho, como diz em Mateus capítulo 1, verso 23, que diz o seguinte: e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. E também pelo Espírito Santo, como diz em Lucas capítulo 24, verso 49, que diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A paz, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Assistimos às respostas e vejam, os irmãos, como à medida em que esse trabalho vai progredindo, a profundidade que vai sendo alcançada por aqueles que estão se dedicando e participando desta atividade. Nós ficamos cada dia mais surpresos com o conteúdo profético, o alcance. Tem sido realmente uma grande oportunidade de amadurecimento para a igreja. Jefferson, qual pergunta você quer comentar? Pode fazer seus comentários, então. Pastor, eu gostaria de comentar a respeito do alcance da irmã na pergunta de número 2, porque nós podemos observar que a Bíblia ela está toda ligada. A palavra de Deus ela é uma só, ela é viva, ela é eficaz. E o pai ele fala a Josué que ele estaria com ele, o pai. Mas a irmã alcançou que na própria palavra a garantia de estar junto, ela também está. O pai faz questão de deixá-la registrada na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então a igreja ela hoje continua com a segurança de que ela não está só, assim como o pai faz questão de falar a Josué aqui no texto onde nós temos estudado. É verdade. Vejam que tanto a Beatriz quanto a Tainá, elas trouxeram uma resposta, um conteúdo. Em alguns pontos elas responderam de forma semelhante, mas mostraram também aquilo que o Senhor revelou aos seus corações na medida em que elas se aprofundaram, não é? No tema, naquilo que foi dado na escola bíblica dominical. Seja louvado o nome do nosso Deus por isso. Nós vamos então agora glorificar o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus, porque esse trabalho tem nos alegrado tanto que o nosso desejo agora é adorarmos ao Senhor. Cante conosco, cante em sua casa este louvor que você vai ver agora projetado na sua tela, você vai ouvir. Vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Jefferson, como é bom louvar o nome do Senhor, Glória né? a Jesus. Jefferson é um instrumentista de mão cheia. É um companheiro muito usado no louvor, por onde ele passa, inclusive no trabalho da caravana, ou seja, lá na Rocinha, onde a evangelização é feita. Isso? Glória a Jesus. Vejam só, meus queridos, vamos então agora à pergunta de número 3, que diz assim: quantas vezes se lê o propósito de Deus através de expressões quando ele usa o verbo doar ou dar, que é o que indica a palavra do Senhor? Quem vai responder é o jovem Felipe Ricardo, de Fortaleza, Ceará. Vamos assistir com atenção. Se lê as expressões no verbo doar em 6 momentos, que vemos no verso 2, a terra que vos dou, no verso 3, vos tenho dado, verso 6, lhes daria, no verso 11, a terra que vos dá o Senhor, e 2 vezes no verso 13, vos dá descanso e vos dá esta terra, mostrando que sempre houve uma ação de Deus de doar algo ao homem. Naquele momento, vemos como Deus sempre agiu em doação ao povo, até mesmo no verbo provede-vos, alimento, que está no verso 11, onde vemos a operação de Deus em doar ao povo, porque
tudo que o Senhor doou, proveu ao povo. Tudo aquilo que o povo tinha havia sido dado por Deus, o alimento, as vestes, tudo. Nada faltou ao povo, pois tudo o Senhor havia lhes provido por doação dele. E o Senhor tinha lhes prometido de dar a terra. E assim ele fez. Ele doou o próprio Deus, que também deu à sua igreja por doação a salvação pelo seu Filho Jesus, que foi e é uma tão grande dádiva, que nos salvou, o que está profetizado sobre Jesus. Em Isaías 9,6, que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Vimos então a participação do jovem Felipe, conteúdo, bem abrangente. Eu queria saber se o Jefferson tem algum comentário a respeito. Sim, pastor. A palavra doar, a palavra dar, ela dá o entendimento de que não é merecimento. Josué, o povo de Israel, eles não mereciam a terra, mas aprova ao Senhor conceder medida daquilo que foi prometido para o povo desde Abraão. Assim como nós também não merecemos a salvação, mas aprove o Pai dar o seu Filho em prol da nossa salvação. Então, de igual forma, nós também fomos alcançados por uma dádiva, algo que nós não merecíamos. Então, a palavra dar, ela foi muito bem explicada aí pelo jovem, e é isso que é um benefício que nós temos vivido, essa dádiva que o Pai tem nos agraciado, que é a salvação. Glória a Jesus. A palavra do Senhor não volta vazia, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, vamos então agora à pergunta de número 4. A morte do profeta anula a profecia? Nós temos duas respostas. Do obreiro André Aparecido, de Frei Inocêncio, Minas Gerais, e do jovem Rafael Peçanha, de Teresópolis. Vamos prestar atenção. A resposta da número 4 é não. Morre o homem, mas a profecia continua. E como prova, nós podemos ver que a promessa de que Israel iria alcançar a terra prometida foi feita a Abraão muitos anos antes. Passou Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e a profecia ela continuou viva, porque Deus ele não depende do homem para cumprir com seu projeto. E a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, verso 2, nos diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Como contribuição para as respostas das perguntas da Escola Bíblica Dominical, eu vou responder a pergunta de número 4, e a resposta é não. A morte do profeta não anula a profecia, assim como a gente pode ver no capítulo 1, versículo 1 e 2 do livro de Josué, que nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, porque havia uma profecia sobre os filhos de Israel, havia uma profecia sobre aquele povo. Moisés morreu, mas Josué ele foi levantado para que a profecia se cumprisse. O Senhor levantou Josué para que a profecia pudesse se cumprir na vida daquele povo. E isso acontece, meus irmãos, porque a obra que nós fazemos não é obra da carne. Nós fazemos uma obra que pertence ao Espírito Santo. Nós podemos ver igualmente lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 39 e 40, que nos diz assim: E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão, porque o Senhor não depende dos homens, porque a obra ela é do Espírito Santo. Quem age essa obra é o Espírito Santo. Então o próprio recurso será provido pelo Senhor para que as profecias não sejam anuladas. Aquilo que o Senhor fala há de acontecer. Não importa o que aconteça com os profetas, não importa se os discípulos são repreendidos, porque a profecia, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, como nos garante o capítulo 13 de Marcos, versículo 31, que diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos.
tivemos duas respostas muito consistentes do André, do Rafael, muito boas colocações. Jefferson, creio até que não cabe aqui algum comentário, não sei o que você tem a dizer. Certamente, pastor, nós não temos nada a acrescentar. Os irmãos, eles alcançaram exatamente aquilo que nós poderíamos contribuir e nós louvamos ao Senhor por isso, porque a igreja ela tem alcançado exatamente aquilo que é o mistério. A igreja ela tem alcançado o mistério e bendizemos o nome do Senhor por isso. Glória a Jesus. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos nos despedir agora do Jefferson, porque no próximo bloco virá um outro jovem também participar deste programa. Jefferson, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o Senhor continue abençoando o trabalho e dedicação de vocês, jovens, não só no trabalho da Rocinha, que tem sido tão importante, mas no dia a dia da igreja, e que o Senhor prospere vocês em todas as coisas. Agradecemos aqui a sua participação e saiba que haverão outras oportunidades. Amém, pastor. Também agradeço muito o convite. Certamente o Senhor, Ele há de nos continuar sustentando e nós, em nome de Jesus, entraremos na terra. Glória a Jesus. Muito boa essa palavra. Entraremos na terra. Glória a Jesus. Nós vamos então agora louvar ao Senhor. Vamos cantar mais um hino ao nosso Deus. Esta tarde tem sido especial por conta desse conteúdo tão profundo e maravilhoso. Cante na sua casa também. Vamos adorar ao nosso Deus. Seja louvado o nome do nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Como sempre falamos, é maravilhoso louvar ao Senhor. E conforme havia anunciado antes, agora nós temos conosco aqui um outro jovem. É o Gabriel Benjamin, ele é de Brasília, do setor P-Norte. E ele está aqui neste fim de semana, veio este fim de semana aqui para trabalhar no projeto da Rocinha, onde, conforme falamos, já temos ali uma igreja e
em algumas vezes do ano, vem um grupo de jovens que formam uma caravana que ajudam no trabalho de evangelização daquele lugar. Gabriel, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui conosco. Paz do Senhor, pastor. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário acerca deste trabalho de evangelização antes de passarmos às perguntas. O que você pode dizer para nós? Bom, o trabalho de evangelizações, ele tem sido uma bênção para todos nós, né? Nós jovens que somos convocados de todas as partes do país, justamente para esse trabalho maravilhoso que nós temos feito ali. E é uma maravilha estar podendo participar ali, porque muitas experiências o Senhor ele tem para as nossas vidas, promessas se cumprindo, nós podemos ver o amor do Senhor, as bênçãos dele para as nossas vidas e o objetivo principal ele tem sido alcançado, que é a salvação de vidas se entregando ao Senhor, a dedicação dos irmãos, o preparo que nós temos feito, e é realmente uma maravilha estar podendo participar desse trabalho e das bênçãos que o Senhor ele tem proporcionado através disso. Glória a Jesus. Muito bom. E, meus irmãos, eu comentei com o Jefferson, vou comentar com ele agora. O Senhor tem mostrado este ano um trabalho muito intenso dos jovens em termos de caravanas. Ou seja, durante este ano vão sair muitos ônibus em direção a vários lugares do Brasil com grupos de jovens para um grande trabalho de evangelização. E eu creio certamente que você vai ter a oportunidade de participar, porque já tem experiência nesse tipo de trabalho, então vai ser algo a mais para comentar, para trazer, no coração e para dividir e testemunhar com a sua igreja e com os demais jovens. Vai ser uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele tem cumprido as promessas dele e é uma bênção, estar podendo participar desses trabalhos, e é um chamado que nós estamos aceitando do Senhor e honrando esse chamado que o Senhor ele tem para as nossas vidas, e o Senhor ele tem operado grandemente no nosso mundo. Muito bom, é isso mesmo. Tive a oportunidade de participar de algumas das caravanas da Rocinha e realmente as experiências são profundas, são maravilhosas, são marcantes. Mas, conforme havia dito no bloco anterior, se deixarmos, passamos o resto do dia aqui comentando sobre esse trabalho maravilhoso, mas nós temos uma atividade a cumprir, não é isso? Vamos então, na sequência agora, à pergunta de número 5. No texto lido, onde estão os mistérios que podem ser profeticamente aplicados ao momento da igreja em nossos dias? Cite alguns. Nós temos duas respostas, do diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, e do jovem Emanuel Freitas, de Muriaé, Minas Gerais. Vamos ouvir com atenção. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 5 proposta na Escola Bíblica Dominical, podemos citar alguns mistérios, como capítulo 1 de Josué, no versículo 2, primeira parte, Moisés, meu servo, é morto. E no versículo 3, todo lugar que pisar a planta de vosso pé. Podemos ver também o deserto, que aponta profeticamente para a caminhada da igreja neste mundo. A lei, que aponta profeticamente para a palavra, a doutrina de Deus Pai. O Jordão, que aponta profeticamente para o Filho, Jesus. O alimento, que aponta profeticamente para a palavra revelada. E a herança, que aponta profeticamente para a eternidade. Amém. A paz do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Resposta à pergunta número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde encontramos semelhanças no capítulo 1 do livro de Josué, com o momento vivido pela igreja nos nossos dias. Primeiramente no versículo 2, onde diz levanta-te. O levanta-te representa a postura do servo. É estar pronto a ouvir o Senhor, a ouvir o chamado. Como diz em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Também o próximo no versículo 7, que diz, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Meus irmãos, na parte descrita, teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, devemos estar vigilantes neste tempo para não, em meio às tentações, em meio às provas, em meio às lutas, não nos desviarmos
da presença do Senhor. Como diz em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, nós somos falhos, somos fracos. A nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Então devemos vigiar. A cada dia mais vigiar, estar vigilantes, para que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. E por último, no verso 11, que diz: porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Aqui nos mostra o valor profético do número 3, que representa a morte e ressurreição de Cristo. E para passarmos o Jordão, devemos morrer para este mundo, como Cristo morreu. E, ao chegar ao outro lado, ressuscitaremos como Ele ressuscitou e herdaremos a glória eterna com Ele. Como diz no livro de Romanos, capítulo 6, verso 5, que diz: porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, meus irmãos. Tivemos mais uma vez a participação do Paulo Márcio. Este diácono é assíduo participante, sempre presente, com respostas, com conteúdo, com alcance. Nós glorificamos ao nome do Senhor por aqueles que realmente têm se interessado por esse trabalho. Pois então, Gabriel, algum comentário sobre a resposta dele? É muito interessante, porque a palavra do Senhor ela nos reserva diversos mistérios, e alguns dos mistérios que ele separou, o irmão, o diácono, ele separou aí nessa resposta, são muito interessantes para aplicação na igreja. O primeiro deles, Moisés, o meu servo, é morto. Nós sabemos que o Deus a quem nós servimos, ainda que o profeta esteja morto, o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. E essas promessas se cumprirão, porque o profeta ele não é o detentor da promessa, e sim o nosso Deus, aquele que Ele mesmo prometeu. E também aqui o deserto, as provações, as lutas, dificuldades, ainda que com muitas lutas na vida da igreja enquanto caminhamos aqui na terra, ainda que com lutas, dificuldades, nós sabemos que o sustento do Senhor também é com as nossas vidas no deserto. Neste momento de provação, o Deus que nós servimos, ainda que Ele também é o Deus dos montes, e por que não ser o Deus dos vales? Ele é o Deus da terra prometida, mas também por que não ser o Deus que nos sustenta no deserto? Nós sabemos também que aqui um dos mistérios que o irmão comentou foi o Jordão, a figura apontando profeticamente para a figura do Senhor Jesus. É através dele que nós temos a vida eterna, é através dele que nós chegaremos à terra prometida, aquele que foi morto no lugar das nossas vidas para que nós tivéssemos vida. E é ele que nos sustenta. A palavra, a lei, aquilo que nos direciona, que dá direção ao povo, a direção segura, que nós andaremos em direção à herança, que também foi um último mistério que o diácono ele comentou. A herança, nós não tínhamos direito a essa herança, mas a palavra fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, o sacrifício do Senhor Jesus tornou possível que tivéssemos acesso a essa herança, tornou possível chegarmos à terra prometida através do Jordão, a figura profética do Senhor Jesus. Os irmãos estão percebendo o que o Senhor está fazendo através do Espírito Santo, aonde o Senhor está conduzindo o seu povo, aos mistérios que vêm sendo revelados, a intimidade da palavra do Senhor que vem sendo descortinada. Meus irmãos, nós só temos a glorificar, a adorar, a louvar o nome do Senhor, porque tem nos dado esta dádiva. Há uma igreja que está de partida, louvado seja o nome do Senhor, e esta igreja não vai sair de mãos vazias, mas enquanto ela está aqui, ela está sendo alimentada e fortalecida na graça maravilhosa do Senhor. Glória a Jesus. Vamos então, meus queridos, para a pergunta de número 6. Quais são os cuidados e recomendações dadas pelo Senhor nos versos 7 e 8, aplicados ao momento atual da obra? Temos 3 respostas. A jovem Ana Oliveira, de Araxá, Minas Gerais, a jovem Maria Eduarda Gabriel, de Jaguaraçu, Minas Gerais,
e o obreiro Patrick Fischer, de Teresópolis. Vamos assistir com atenção. A resposta está em 1 Josué, versículos 7 e 8, que diz: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, está falando para a igreja continuar na caminhada, não desistir. Assim como o povo estava para entrar na terra prometida, o Senhor também falou para eles continuar, para eles não desistir. Falou para Josué conduzir aquele povo à terra prometida, para eles não desistir. Assim é a igreja, no momento em qual nós estamos vivendo, que nós não podemos desistir, nós temos que ter bom ânimo, esforçar. Não te desvie o teu olhar nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, não devemos olhar para as coisas deste mundo, mas somente para o alto, que é a nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Antes medita na palavra dia e noite. O meditar na palavra é ser obediente, é confiar no Senhor. E então assim o Senhor, vai estar nos abençoando, que é onde fala: o teu caminho então prudentemente te conduzirás. Então, esses são as recomendações e o cuidado ao qual o Senhor quer para a igreja. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os cuidados se encontram no capítulo 1 de Josué, versículos 7 e 8. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E as recomendações são: esforça-te e tem bom ânimo. E no versículo 8, antes medita nele dia e noite. Fala da obediência, do ouvir a voz do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Nos versos 7 e 8, nós vemos a ordem do Senhor para que Josué se esforce e tenha bom ânimo em cumprir toda a palavra de Deus, para que assim a vontade de Deus seja cumprida e não a vontade do homem, que então dessa maneira Deus faria prosperar o caminho dele, e ele seria bem sucedido. Nós vemos no livro do profeta Isaías, quando o profeta deixa registrado: os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E nesse momento atual da obra, o Espírito Santo é quem tem revelado à sua igreja este caminho, e nesse caminho tem nos aperfeiçoado naquilo que é o conhecimento do Senhor Jesus, nos seus mistérios. E nós temos entendido que nessa eleição do Senhor, nós temos sido chamados para fazer a vontade do Senhor. O Senhor nos elegeu, mas nos elegeu para fazer a sua vontade. Nós temos aprendido aquilo que é a vontade de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 10 e 11, Pedro diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a nossa contribuição. O Senhor nos chamou para fazermos a sua vontade. E esse é o cuidado que o Espírito Santo tem tido conosco nessa hora, nos ensinado os seus mistérios para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçamos no seu caminho. A paz do Senhor Jesus. É isso mesmo, meus irmãos. Conforme o nosso jovem querido aqui respondeu, temos visto como o Senhor tem dado alcance, um alcance cada vez mais profundo e abrangente dos mistérios revelados da palavra do Senhor. Vamos agora então à última parte do programa, onde temos duas perguntas, melhor dizendo, número 7 e número 8, dirigida à classe de crianças, intermediários e adolescentes. Pergunta 7. Quantas vezes o Senhor Deus usou a expressão tem bom ânimo? A pergunta de número 8. Cite 3 recomendações dadas por Deus no verso 7.
A primeira resposta é do Davi Lael, de Garanhuns. Ele, na verdade, responde a pergunta número 7 e a 8 e ainda apresenta aquele gráfico do esquema de salvação que nós temos em nossos seminários. Temos na pergunta 7 ainda os intermediários Manuel e Isabel Mendes, de Ananindeua, do Pará. E temos ainda a intermediária Esther do Nascimento, de Parauapebas, do Pará. A pergunta de número 8 responde o intermediário Jorge Carvalho, de Breves, do Pará. Vamos ouvir e assistir com atenção. A pergunta 7 fala assim: quantas vezes o Senhor usou a expressão tem bom ânimo no capítulo 1 do livro de Josué? Usou 3 vezes nos versos 6, 7 e 9. O servo que tem um bom ânimo é aquele que sempre está de pé. Amém. A pergunta número 8 fala assim: cite 3 recomendações dadas por Deus no verso 7. A primeira foi: esforça-te e ter muito bom ânimo. A segunda é: ter cuidado e sempre viver em obediência a Deus. Não sair do caminho de Deus para viver em santificação. Tudo isso está no processo da salvação, que aqui, ó, salvação. Eu tô botando aqui o Deus no processo da salvação, que tá tudo aqui, ó. Processo da salvação. É a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o Emanuel. E eu sou a Isabel. Nós somos da igreja de Benevides, Pará. Nós vamos responder a pergunta 7. Emanuel e Isabel, quantas vezes o Senhor Deus usou a expressão tem bom ânimo? 3 vezes. Está lá no verso 6, tem bom ânimo, e no verso 7, tem muito bom ânimo. E também no verso 9, e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Esta irá responder a pergunta número 7, que diz assim: quantas vezes o Senhor, nosso Deus, usou a expressão tem bom ânimo? A paz do Senhor, irmãos. Ele falou 3 vezes nos versos 6, 7 e 9. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Jorge, intermediário da igreja de Breves, do Pará. E essa é minha mãe Estela, e hoje eu vou responder a pergunta número 8. A paz do Senhor Jesus, pergunta 8. Cite 3 recomendações dadas por Deus no verso 7. Número 1. Esforça-te e tem bom ânimo. Número 2. Teres cuidado conforme a toda a lei. Número 3. Não se desvieis nem para a direita nem para a esquerda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, meus amados irmãos, vimos aqui a participação das crianças, intermediários, adolescentes. Temos visto como eles estão interessados em participar. E eu sempre lembro, não são os pais que estão obrigando os filhos, de forma nenhuma. Os filhos estão pedindo aos pais para gravar. Você sabia disso? Os filhos estão pedindo aos pais para gravar as suas participações. E nós percebemos nitidamente o interesse deles em participar, a alegria, a satisfação que eles têm em tomar parte desse trabalho tão nobre. Nós estamos terminando aqui a nossa jornada desta tarde de domingo. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Amém. Certamente estará conosco aqui outras vezes. Mande o nosso abraço aos nossos irmãos de Brasília, são muito queridos, e aos jovens que fazem esse trabalho tão importante, né, das evangelizações. Bom, amém. Meus queridos, nós então estamos terminando este programa e queremos lembrar que hoje, daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas nossas igrejas. Às 20 horas, temos o nosso culto transmitido pelo YouTube. 2 excelentes oportunidades de evangelizarmos vizinhos, colegas, familiares, ou seja, de lançarmos a semente para que ela possa dar frutos. A todos o nosso grande abraço. Até o próximo domingo. A paz do Senhor.